Fala, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saoza e a partir de agora vamos com as últimas do Mengão. Aliás, vamos comemorar muito e falar muito do nosso 39º título de campeonato carioca. Mengão que também é bicampeão, pois ano passado vencemos de modo invicto, passando o carro em geral. Cara, Flamengo é bicampeão e ano que vem, além de conquistarmos o nosso título de número 40, o que expande ainda mais a hegemonia rubro-negra no Rio de Janeiro, Flamengo será hexatri estadual. Tem noção que é ser hexatri? 6 vezes conquistando o tricampeonato do estadual. É muita coisa, gente, é muita coisa. Olha aí, Flamengo com a conquista de agora, o Flamengo tem 13 cariocas somente neste século e deixamos Fluminense, Vasco e Botafogo para trás. Estes três aí, somando seus títulos, chegaram a 12. E o Flamengo hoje tem 13, ou seja, o Flamengo sozinho, cara, passa o carro nos 3 adversários somados. Fluminense tem 6 cariocas neste século, Botafogo 4 e o Vasco da Gama somente 2. É isso aí, a hegemonia rubro-negra é mantida, Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro e há parte da imprensa já cravando o seguinte: Flamengo não tem adversário hoje no futebol brasileiro. O time é totalmente seguro, o Felipe Luiz tem, cara, o time nas mãos, tá? O Felipe Luiz é classificado por muitos da imprensa como o maior treinador em atividade hoje dentro do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso neste vídeo aqui mais pra frente. Mas antes, ó, quero trazer 2 pinceladas de modo muito breve. Uma sobre o Jorginho e outra sobre um lateral nosso que está deixando o clube, que é o Lucian, tá? O que acontece? Nosso menino da base está sendo vendido para o Bahia. É isso mesmo, Lucian vai servir o Bahia, mas não para o profissional do Bahia, e sim para a base do Clube Soteropolitano. É isso aí, o Lucian tá deixando o Mengão, não é por empréstimo, é venda definitiva. E a parada do Jorginho é a seguinte: segundo fonte da imprensa inglesa, jornais periódicos esportivos de lá, hoje eles afirmaram o seguinte: o novo diretor de futebol do Arsenal não tem intenção de contar com o jogador para a próxima temporada. Desse modo, Jorginho não recebendo nenhuma proposta do Milan, não recebendo nenhuma proposta da Juventus, da Fiorentina, seja lá o que for, estará pronto para servir ao Flamengo, tá? Para aqueles que querem Jorginho, boa notícia. Para aqueles que não querem, vamos nos manter ressabiados. Porque eu digo vamos, porque eu vejo que o Flamengo não tem a necessidade de contar com o Jorginho. Mas aí é questão de gosto, é uma análise mais profunda que a gente vai fazer mais pra frente nos próximos conteúdos. Valeu, são 2 pinceladas rápidas. É claro que o foco deste vídeo é a conquista do nosso campeonato carioca. Gente, olha aí, vamos falar sério agora. O jogo foi assim, ó, teve em alguns momentos. Primeiro, foi um jogaço, um jogo com cara de decisão mesmo. Um jogo com cara de Fla-Flu em sua essência, confirmou exatamente aquilo que eu venho falando o tempo todo aqui no canal através das lives, que é o seguinte: vencer o Fluminense em final de campeonato nunca é fácil. A gente nunca vai conseguir ter uma vitória. Claro que nunca é só uma forma de expressão, tá? Nunca é muito tempo e é muita coisa. Mas é o seguinte, raramente, isso é verdade, raramente nós teremos finais contra o Fluminense, as quais venceremos com os pés nas costas, porque Fla-Flu tem uma magia incutida naquilo ali que a parada engrossa de tal maneira que sempre se torna um baita desafio. Hoje Flamengo e Fluminense protagonizaram a 38ª decisão ali entre os dois, sabe? Decisão mesmo, a parada que levanta a taça. O Flamengo conquistou com o título de agora o 16º e o Fluminense tem 22, ou seja, é difícil vencer o Fluminense em final, tá? Então, vários momentos da partida não passava nem Wi-Fi, se é que vocês me entendem, especial quando o Fluminense vinha pra cima, mas é aquilo, eu vejo o seguinte, eu vejo um Flamengo pra esse jogo aí muito seguro, é o Flamengo que controlou as ações, o Flamengo estava cavaleiro da partida, tá? Com a bola no chão, jogando, com a pressa na hora que tinha que ter pressa, com o sossego na hora que tinha que ter sossego. Então, eu faço uma analogia à situação de, por exemplo, um boiadeiro que tá tocando o gado. Já viu o boiadeiro que tá com o berrante gritando lá no descampado e tá tocando o gado? O Flamengo do Felipe Luiz foi exatamente isso aí. Foi o boiadeiro e a boiada eram os jogadores do Fluminense. O Flamengo tava controlando, tava ditando o ritmo do jogo.
E o Fluminense, apesar de ter saído algumas vezes e ter obrigado o Rossi a fazer algumas defesas, no geral não assustou em momento nenhum. Não houve assim aquele grande susto, não obrigou o Rossi a fazer uma baita defesa. Muito pelo contrário, quando nós subíamos, em vários momentos nós vimos o Fábio trabalhando e ficamos com um gostinho de gol preso na garganta várias vezes, cara. Menção negativa, aí a gente vai ter que falar mesmo, cortando na pele, menção negativa para a atuação do Plata. Gente, a atuação do Plata, tirando o gol que ele faz que foi anulado, que eu vou martelar um pouquinho a minha opinião sobre esse anulamento, essa anulação, é a seguinte, ó, o Plata fez uma partida muito abaixo, errou tudo que podia errar, não conseguia conectar as jogadas, infelizmente é fato que o Plata não estava com a cabeça no jogo não, talvez estivesse ele com a cabeça lá no Equador, meu irmão. Outro que teve uma partida um pouco comprometida foi o Luiz Araújo. Fato, hoje a partida do Araújo, eu que defendo muito o nosso querido LA, esteve, né, um pouco abaixo. O Arrascaeta, por sua vez, eu vi algumas críticas na rede social sobre o Arrasca, mas por sua vez, eu vi hoje um Arrasca bem melhor do que o Arrasca da última quarta-feira. É um bom sinal, tá, gente? É um bom sinal, é sinal de que o Arrasca tá buscando evolução e vai evoluir. Vai servir a seleção do Uruguai junto do De La Cruz, junto do Varela, mas quando voltar, temos ali o Brasileirão e vamos ver um Arrasca repaginado, reformulado, renovado e pronto para, como eu costumo sempre brincar, tirar os coelhinhos de sua cartola. Outro que jogou muito bem, o Wesley, esse é ponto pacífico, e também o nosso querido Gerson jogou demais também. O sistema defensivo do Flamengo foi todo sublime, não teve nem o que discutir, os volantes, os zagueiros, de novo Léo Ortiz e Léo Pereira funcionando de modo exemplar. Cara, assim, partida muito segura do Mengão, só que é aquilo, jogo é jogo, 90 minutos. O Fluminense também tem lá essa qualidade, quando subia causava um frição na barriga, mas no geral o Flamengo foi o boiadeiro e o Fluminense foi a boiada, tá certo? Tocamos o jogo e fomos campeões. Claro que a gente não vai gastar muito tempo neste vídeo esmiuçando todas as nuances da partida, isso fica para uma live de pós-jogo que vai acontecer no dia de amanhã, então já fica aí o convite para todos. Mas é aquilo, vamos apontar alguns problemas, não do Flamengo, tá? Não do Flamengo, tô falando assim da arbitragem, coisas que aconteceram, meu irmão. Assim, primeiro, gostei pra caceta da entrada do Juninho. Eu que sou um crítico do Juninho, quem acompanha o canal sabe que de vez em quando eu solto os cachorros em cima do Juninho, né? Até porque ele precisa se provar, mas o Juninho entrou bem demais, cara. Entrou bem, entrou com vontade. E aquela primeira sacanagem empregada em cima do nosso gol do Plata, meu irmão, aquilo ali foi um absurdo. O jogador do Fluminense tenta, se vocês verem legal, o jogador do Fluminense tenta a todo custo fazer a falta. O Juninho se livra da falta, o cara não consegue. O Juninho usa sim um pouco de malandragem, mas foi uma coisa tão sutil, tão despropositada, que, cara, na moral, cavaram aquela falta ali a favor do Fluminense. Um baita de um golaço do Plata que vinha muito mal e uma baita de uma jogada do Juninho. Eu gostei que é o seguinte, vimos ali o melhor do Juninho, velocidade, impetuosidade e o poder de decisão correto, sabe qual é? O poder de decisão correto. E com relação ao gol do Michel, a mesma coisa, Ele se colocou impedido por um pentelho de africano, aquela coisa ali. Enfim, cara, foi uma fatalidade, mas outro lance capital, qual eu condeno completamente a atuação do árbitro Bruno, é aquela parada de uma entrada de um jogador do Fluminense num atleta nosso, o cara veio com as travas da chuteira, ali, meu irmão, era pra vermelho direto. Pra mim, o VAR deu mole, arregou, amarelou e não tiveram ali o peito suficiente pra chamar o árbitro e apontar, ó, a agressão jogada pra vermelho. O Fluminense era para ter um cara expulso. Agora eu quero ver, agora na coletiva, amanhã, seja lá o que for, o Mano Menezes reclamar de alguma coisa, né? Pois, no meu entendimento, o Fluminense foi sim favorecido pela arbitragem. Tivemos que fazer 2 gols para não valer nenhum, um com impedimento milimétrico e o outro com uma jogada ao qual apontaram a falta do nosso Juninho, quando, para mim, cara, não houve, meu irmão, não houve. É o tipo de jogada que, num jogo normal, de pontos corridos, ali, seja lá o que for, talvez a arbitragem nem prestava atenção, talvez o VAR nem percebesse. Mas como estavam todos eles meio que já na predileção, né, de dar uma sacaneada no Flamengo, voltaram o lance e marcaram a falta, tá certo? Então é isso aí. Mas no geral o Flamengo foi muito seguro e agora eu quero só pincelar um pouco sobre o Felipe Luiz. Cara, é aquilo que estão falando. O Flamengo é o time a ser batido do Brasil, é evidente que é. Felipe Luiz é o maior treinador do Brasil hoje, é evidente que é, porque é o seguinte, cara,
Eu nunca vi. Eu vou te falar legal. A gente viu um pouco disso. Eu vou ser bem claro nesse meu comentário rápido aqui, que o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus foi um acaso que aconteceu, gente. Foi uma coisa que, com todo respeito ao bom velhinho, deu liga, todos os jogadores entregaram o melhor de si e o Jorge Jesus implantou uma coisa inédita, por isso que surpreendeu todo mundo e o Flamengo foi avassalador. A coisa aconteceu pelo efeito surpresa. Esse Flamengo do Felipe não é efeito surpresa, é efeito prático de qualidade em altíssimo nível, vocês compreendem? O Felipe Luiz, ele tem totalmente o controle do que ele entende ser o melhor futebol jogado. Os jogadores conseguiram absorver, pois os nossos jogadores têm talento para isso. E o Felipe, cara, ele se colocou na condição de o melhor porque ele de fato construiu o melhor time do Brasil, que é esse Flamengo. O Flamengo do Felipe é irretocável, taticamente é um time perfeito. O time não se desarruma, o time não entra em desespero, o time não acelera na hora errada, o time não recua na hora errada. Tudo que o Flamengo do Felipe faz é de caso pensado, é pré-programado, já é combinado, ou seja, taticamente o Flamengo é perfeito. Sendo um time perfeito, é sim o time a ser batido, tá certo? Felipe Luiz é o maior treinador hoje no Brasil e é incrível, meu irmão, é incrível. Tem pouquíssimo tempo de trabalho, tá levantando a quarta taça, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa, Taça Guanabara, 4 títulos, 1 derrota. Cara, não tem nem um ano de trabalho. Ele chegou quando no Flamengo? Alguém me lembra aí? Setembro, outubro, quando ele assume ali o Flamengo principal, né? Já na reta final da Copa do Brasil, semifinal. E o cara só teve uma derrota, que foi para esse Fluminense Mequetrefe aí, numa condição completamente inusitada, a qual estávamos com a nossa cabeça toda voltada para o Campeonato Brasileiro, aliás, para a Copa do Brasil, né? Desculpa. Mas enfim, uma derrota e 4 taças conquistadas, o rendimento altíssimo, aproveitamento elevadíssimo, e nesta temporada o Felipe Luiz está invicto, tá certo? O Felipe Luiz está invicto. E outra, Flamengo se reinventa mesmo não tendo seus principais jogadores, sem o Pedro, que logo logo retornará, mas estamos sem o Pedro. Flamengo performou nessa grande final sem o Bruno Henrique, então não deixou de ser um desfalque importantíssimo, o qual soubemos sobressair a sua ausência. O Flamengo se reinventou com o Luiz Araújo de volta como titular, com o Plata, com o Juninho entrando bem. Então assim, cara, não importa. Quem entra para atuar com o manto sagrado se adapta ao sistema que o Felipe Luiz desenvolveu. Não é o Flamengo que se adapta ao jogador, é o jogador que se adapta ao Flamengo e tem se adaptado todos muito bem. Foi uma grata surpresa vermos o nosso Mischa de volta, né? Eu que nem achei que o Michel fosse estar relacionado, foi relacionado e entrou. E aquela coisa de que diziam que o Cebolinha iria para a partida, furou, deu na água. Cebolinha não entrou, mas o Michael, cara, entrou um pouco pilhado, entrou um pouco com a mente meio voada, né? Corre muito, mas sei lá, cara, é chato falar isso, mas pensa pouco. Mas, cara, aquele gol que ele fez foi gol de quem sabe, foi gol de quem tá ligado. Infelizmente, 1 centímetro de impedimento acabou condenando a jogada como um todo. Mas gostei muito de ver o Michael de volta e vocês podem ter certeza que lá no Campeonato Brasileiro, a partir do dia 29 contra o Internacional, primeiro jogo, sábado, 9 da noite, o Michael estará à disposição, Cebolinha também, Bruno Henrique. O Flamengo vai vir com tudo para ser campeão desse campeonato aí, porque de fato é o grande filé. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e também Copa do Brasil. Super Mundial é aquilo que eu venho falando. Nosso papel é ir lá, pegar nossos 15 milhões de dólares pela participação, mais 4 milhões por 2 vitórias, talvez um empate contra o Chelsea nas oitavas, seja o que Deus quiser. Valeu, nação, é isso aí, ó. Parabéns, Mengão, 39 vezes campeão do estado do Rio de Janeiro, muito maneiro, hegemonia total. Graças a Deus que aconteceu e, óbvio, menção honrosa para a nação rubro-negra que transformou o Maracanã hoje num pandemônio, como diz o Gabriel, num verdadeiro inferno para o tricolor. Cara, que público foi esse, cara? Ficamos ali, ó, na portinha, na berolinha, 70 mil presentes. Cara, que coisa surpreendente, meu irmão, surpreendente. Demoramos a dar show nas arquibancadas e hoje, meu irmão, demos show com SHWOW, tudo em letra maiúscula, show em caixa alta, meu irmão, quase 70 mil presentes, mais de 63, 64 mil pagantes, e festa maravilhosa. A taça Arthur Antunes Coimbra, nosso querido Zico, foi para o Mengão, natural que fosse assim. E é isso, gente, que coisa maravilhosa, né? Parabéns, Mengão, parabéns, Felipe. É o que eu falei o tempo todo ao longo da semana, o campeonato que a Ferdi fez de tudo para destruir,
Mas como tava valendo taça e era o tricolor na final, meu irmão, tínhamos que ganhar. E ganhar é muito gostoso. Agora, vai dizer que tu não tá aí todo felizinho comemorando o campeonato carioca? É claro que tá, meu irmão. É claro que tá. Então, é por isso que eu digo, nunca devemos nos render à pilha de imprensa bairrista, a qual fica desvalorizando os nossos feitos, ficam condenando o campeonato. O campeonato é uma porcaria, mas é importante ser conquistado, porque no final o que vale é isso aí, a grande festa conquistar, a hegemonia sendo chancelada cada vez mais e o Flamengo tirando cada vez mais onda e colocando os antes na condição do desespero. O Flamengo tem trago desespero aos adversários e a imprensa tendenciosa, marrom e bairrista. Valeu, nação, muito obrigado. Meu nome é Fábio Saoza. De novo, peço que vocês dêem um like neste vídeo, compartilhem o material, se inscrevam no canal ativando o sininho, deixem seus comentários, se tornem membros e acompanhem o canal, que todo dia tem live e amanhã faremos de fato a nossa live de pós-jogo. Parabéns, Mengão, parabéns, nação, parabéns a todos nós. Cara, é bom demais ser rubro-negro, a gente é feliz demais. Agora, se eu não perdi as contas, essa conquista aí, se eu não me engano, foi a 28ª conquista neste século. A partir de 2001, o Flamengo já levantou a taça acho que 28 vezes com essa, ou 27 ou 28, ou 29, tem que confirmar aqui. Eu sei que aquela parada, matematicamente, há o hino do Flamengo sendo tocado desde quando começou o século, pelo menos, uma vez a cada ano. Me aponta qualquer outro clube no mundo que tenha esse feito. Não existe, né? Só o Mengão. Valeu, nação, obrigado. Até o próximo vídeo e até a próxima live e até amanhã. Valeu, saudações rubro-negras, parabéns a todos nós.